Boa noite, irmãos. Como estão vocês aí hoje? Como é que está a temperatura aí? Agradável? O título da palavra, pensei muito, né? Mas o título que acho que vai ficar melhor é Pecado, Justiça e Juízo. Baseado lá no que o Senhor falou em João 16, nós vamos ler. Pode ir abrindo aí em João 16. É muito difícil, às vezes, estar aqui. As pessoas olham o pregador, olham o ministro de louvor, olham quem está à frente. E o ser humano ele sempre procura por um super-homem, né? Por uma pessoa perfeita. Por uma pessoa que não comete erros. E isso não existe, né? E Deus escolheu assim mesmo, colocar pessoas imperfeitas na sua obra, até para que o seu nome seja glorificado, porque o que acontecer, sabe-se que não é por causa de homens, amém? É porque Deus nos ama e tem restaurado nossas vidas. E o que eu vou falar hoje serve tanto para nós, quando estivermos em momentos de dificuldades com Deus, dificuldades conosco mesmo, talvez em pecado, querendo sair dali. E vai servir também para quem discipula, entender fases, às vezes, que o teu discípulo está. Entender como Deus age. Meditar na palavra é muito bom. E a gente vai meditando, vai entendendo coisas, entendendo o modo de Deus agir. João 16, versículo 7, o Senhor diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para nós, para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu comecei a meditar nesse texto e comecei a lembrar na palavra do Senhor vários episódios, e eu percebi um certo padrão. É interessante, parece que nós estamos diante de um modo do Senhor agir quando Ele quer resgatar alguém do erro. Quando Ele quer resgatar alguém do pecado, do engano. E a gente vai entender também como que o diabo às vezes se aproveita disso para entrar e deturpar as coisas. Interessante. É mais ou menos claro para nós o que significa convencer do pecado. É anunciar o pecado. Eu me lembro, me vem à mente primeiro quando Natan chegou para Davi e foi ali confrontá-lo e anunciou o pecado dele de uma maneira até parabólica, né? Usou uma parábola ali, e ele caiu em si no meio do processo e se arrependeu, e o Senhor já o curou ali, já o perdoou ali. Eu me lembro também de Saul, quando foi confrontado igualmente. Eu não vou ler aqui o detalhe da história, né, mas a maioria conhece, você pode pesquisar depois na palavra. Quando Saul foi confrontado por Samuel, ele teve uma atitude contrária à de Davi. Ele falou, ele também falou, mas ele falou: não, pelo contrário, eu não fiz isso, eu não pequei, e se justificou.
Esses dois trechos me vêm à mente. E eu percebo que há um padrão aí. Há outros momentos que nós vamos ver aqui que esse padrão parece se repetir. E qual foi a atitude da pessoa que foi confrontada consigo mesma ali com o seu pecado? Qual foi a atitude? Qual a atitude que agrada a Deus nesse momento? É interessante porque, às vezes, a gente é convencido do pecado, mas não concorda depois com a questão da justiça que tem que ser feita. Eu vou dizer para você o primeiro padrão que eu percebo. Parece que o convencimento do pecado parece que tudo isso equivale a um processo judicial, um julgamento. Parece que o confronto com o pecado, com a realidade anunciada diante de você, do seu pecado, do meu pecado, parece como quando alguém é preso, né? E a lei exige que você diga o motivo pelo qual ele está sendo preso. Você está sendo preso, acusado de roubo, acusado de estelionato, acusado de assassinato. E você tem o direito de ficar calado. Mas se você quiser falar, fale. Mas tudo que for dito poderá ser usado contra você. E você também tem direito a um advogado. Ele pode falar por você. Eu percebo que Davi falou, querido. Eu percebo mais, eu percebo que Deus espera que a gente fale. No Velho Testamento ele nos deu uma pista disso, lá em Isaías 43. Abra lá em Isaías 43. Em Isaías 43, em certa altura, ele estava falando para Israel. Isso é no Velho Testamento, né? No Novo Testamento nós vamos ver que é melhor a gente ficar calado e deixar Jesus falar por nós. Mas vamos lá. Isaías 43. Versículo 25 e 26, diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Aí Deus fala para Israel assim: desperta a minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Então Deus dava uma oportunidade ali para Israel. Fala. Davi ele usou isso no Salmo 51, ele falou para Deus assim: Senhor, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Talvez você possa dizer assim: eu tenho esse problema de mentir porque eu cresci sem pai. Sei lá. Às vezes a gente acha que nós sabemos que nós não podemos nunca, e Davi não fez isso, porque mais adiante, no Salmo 51, ele falou e disse, ele escreveu assim: eu pequei contra ti somente, de maneira que será tido por puro no teu julgar, puro no teu falar e justo no teu julgar. Então, Davi, ele entendeu, ele foi convencido também do juízo. Ele falou. Ele se humilhou completamente ali. No Novo Testamento, eu não vou ler, mas Romanos 8:33 fala que é Deus que nos justifica. Ele é o Senhor, né? João 2:1 fala também que nós temos um advogado junto ao Pai. A palavra é paracletos, que era entendido como alguém que te representa numa causa. A mesma palavra foi usada pelo Espírito Santo nesse trecho, se referindo ao Espírito Santo, nesse trecho que nós lemos em João 16, foi traduzida quando nós lemos como Consolador, mas também é Paracletos. Olha que interessante, ele vai
como o Espírito Santo é o nosso paracletos aqui na terra, junto de nós. E Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Porque a palavra também nos fala que o acusador nos acusa de dia e de noite. Lá em Zacarias fala que ele acusava o sumo sacerdote Josué, numa visão que o escritor teve, que Zacarias teve. E Apocalipse 12 fala que ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. E o Senhor é aquele que está lá, como nosso paracleto junto ao Pai. E o Espírito Santo é aquele que nos convence aqui, junto de nós também, da justiça de Deus, do pecado e do juízo. Nós vamos ver aqui mais detalhes. Interessante que, lembra daquele ladrão na cruz? Ele também falou. E ele aceitou, ele sabia do pecado dele e falou assim: olha, nós, eu e você, falando com o outro ladrão que estava ali rebelde, ele falou, nós merecemos isso. Então ele, de uma maneira, com uma frase única, ele aceitou tanto o convencimento do pecado, quanto o convencimento da justiça que foi feita ali. E também aceitou o juízo sobre ele. Ele falou, mas nós merecemos isso. Mas esse é justo, esse não fez nada. E aquilo agradou tanto o Senhor que ele foi salvo ali, ele foi declarado como salvo naquele momento. Davi agradou o Senhor quando se humilhou, falou, pequei contra ti somente. Então a primeira coisa que nós entendemos é que no direito nosso de falar, Deus nos dá o direito. É aquele momento de abrir a boca. O momento, esse processo que envolve o pecado. E eu não digo que é uma fase, eu tentei ver se encaixava como fase. Primeiro o convencimento do pecado, depois o convencimento da justiça de Deus, que Deus é justo. Depois o convencimento da sentença, do juízo. Mas eu vejo que essas três coisas parecem estar, às vezes, ao mesmo tempo no foco. Não é uma coisa, uma de cada vez. Elas estão ali ao mesmo tempo. E eu começo a perceber que Deus, Ele, nesse processo todo, em algum momento, parece que Ele quer nos ouvir. Quando Ele foi no Éden e Adão tinha pecado, Ele perguntou a Adão o que aconteceu. Ele queria ouvir. Quando ele confrontou Caim, ele perguntou, que é isso que fizeste? E né? Nós lembramos também que Ananias foi perguntado, Zafira teve uma chance a mais até do que Ananias, que Ananias parecia já estar julgado ali. Porque ele já foi chamado de mentiroso. E Ananias e Zafira, sua esposa, o apóstolo perguntou para ela, você vendeu mesmo por tanto e tanto aquela... eu imagino que se ela tivesse ali se arrependido, talvez ela não teria sido ali consumida, né, morta. Não sei, não posso dizer. Mas uma coisa a gente percebe, o momento de falar é nos dado o direito. Sabe o que nós devemos fazer nesse momento? Falar, Senhor, aquilo que agradou a Deus sempre. Senhor, eu pequei contra ti. Eu vejo, às vezes, na história, pessoas que, não só na história, casos que a gente conhece, que pessoas que, em algum momento ou outro, caíram, né? E depois a gente não vê nenhum registro da pessoa pedindo perdão, se humilhando e falando, olha, eu não sou digno de estar aqui, mas pela misericórdia de Deus eu tenho sido obediente, eu tenho tentado levantar meu ministério, o Senhor tem me chamado novamente, porque Deus é assim, Deus é bom, mas ao mesmo tempo, né, Davi, ele se arrependeu muito do seu pecado duplo, né? Homicídio e adultério. E ele, em algum momento, lá, quando ele estava perdoado,
ele percebeu que deveria prosseguir o seu ministério. Ele foi perdoado, ele foi restaurado, sofreu consequências do seu pecado, isso ele teve que arcar com isso até o final da sua vida. Mas ele continuou. O perigo nessa fase, o que acontece muito, é que às vezes o diabo nos acusa nesse momento. Vem o convencimento do pecado e ele já entra com a acusação. E o que nos leva a fazer o contrário. Era o momento de nós achegarmos a Deus e confessarmos, e chorarmos, e nos derramarmos. O que nós fazemos? Nos afastamos. E quando a gente não é convencido da justiça de Deus ou do juízo, a gente pode até criar doutrinas que façam... vai procurar na internet doutrinas que justifiquem aquele erro que nós estamos cometendo, por exemplo. Que pode ser 1000 coisas. Tem teoria para tudo na internet, até que o inferno não existe. Se você procurar, você vai achar aquilo que te agrada. Mas a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é muito clara naquilo que ela ensina. Eu me lembro daquele publicano. Vamos abrir lá, está em Lucas 18, 9 e 14. De 9 a 14. Lucas 18. Eu sempre esqueço de beber essa água. Aí chega no final, estou com a boca seca e não... Aí que eu vejo o copo ali, me lembro. Versículo 9 diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O fariseu estava fazendo alguma coisa errada? Não, ele estava fazendo tudo certo. Ele estava certinho. A única coisa errada que ele fez foi se julgar superior aos outros por causa disso. E o publicano, por sua vez, querido, ele estava na fase, ele estava fazendo certinho, ele estava... Sabe por que o publicano era um símbolo de pecado? Eles eram os cobradores de impostos, né, funcionários do Império Romano. E às vezes era quase que sinônimo de quem roubava. Cobrava mais impostos do que deveria para ficar com uma parte. E eles eram ricos em geral. Era quase que sinônimo. Zaqueu era um, né? Zaqueu era um, por exemplo. O que acontece, que ele diz aqui, é que esse publicano, ele estava naquele momento convencido do pecado dele. Convencido de que ele não era digno nem de olhar para cima lá no templo. Atitude de humilhação. O que o Senhor fez? O Senhor o justificou. O que faltava agora para ele? Só não repetir mais o erro. Era só isso. É isso que significa arrependimento. Arrependimento é algo prático, é não cometer mais aquele erro. Desviar o caminho, mudar de direção. Mas ele já tinha
tudo o básico. E às vezes, querido, nós temos isso também. Nós temos o convencimento do pecado. Somos humildes. Nós estamos orando ali, e nos humilhando diante de Deus, chorando, pedindo a Deus misericórdia. Isso agrada a Deus. Se você está assim, continue assim. Não deixe de vir à igreja e busque mudar a direção, não errar mais. Mas a palavra nos lembra que se porventura errarmos de novo, temos um paracleto junto ao Pai. Porque nós não sabemos falar. É o Senhor que vai chegar diante do Pai e vai falar, olha eu ia escolher um nome aqui que não existe na igreja, é difícil, né? Olha o Anacleto. Tem algum Anacleto aqui, não? Não, ninguém levantou a mão. Olha o Anacleto. Ele tem chorado todos os dias, pedindo misericórdia. Vamos dar mais tempo, vamos ser longânimos com ele. Vamos abrir as portas diante dele. Eu estou aqui justificando ele. Ele vai acertar o seu caminho. Vamos ser pacientes. Eu estou, igual o pastor Marcelo falou outro dia, é uma licença poética aqui, né, gente? Não sei se é assim que funciona. Estou imaginando aqui. Me perdoe se alguém tem aí um estudo teológico que diz que é totalmente o contrário. Eu estou aqui não é esse o foco, né? Eu estou querendo dizer que a palavra diz claramente que ele é o nosso paracletos, é o nosso advogado junto do Pai. Então, quando vem acusação contra nós diante de Deus, ele nos defende. Isso é um consolo tremendo, porque nos leva, querido. Deixa eu dizer algo para você. Enquanto a palavra de exortação estiver sendo dita aqui e atingindo o teu coração, há tempo de mudar a direção. Deus está sendo longânimo comigo e contigo. Enquanto a palavra de exortação estiver atingindo o teu coração, há tempo de se arrepender. Então dê glória a Deus todas as vezes que uma palavra de exortação tocar naquele ponto mais uma vez. Há tempo. Ainda há tempo. Fala a pessoa do seu lado. Ainda há tempo. Abra em Atos 8, tem uma passagem curiosa. Dentro disso que estamos falando. Atos 8, Atos 8, é aquele trecho que Filipe foi levado, né, a um eunuco, encontrou um eunuco lendo Isaías, e ele estava lendo esse trecho aqui no versículo 32, fala assim, ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro e, como um cordeiro mudo, perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Para aí. Olha que interessante. O Senhor não tinha pecado, mas ele entrou nesse processo por nós. Na hora que ele tinha o direito de abrir a boca, ele abriu mão desse direito. Sabe por quê? Se ele abrisse a boca, se defendesse ali, você acha que Pôncio Pilatos, que estava doido para soltá-lo, iria soltá-lo? Ele estava doido. Ele não queria. Ele queria soltar Jesus. Ele viu que ele era inocente. Mas ele não abriu a sua boca porque ele estava se sacrificando por nós. Dentro desse processo que tem a hora de abrir a boca, querido, para nós é a hora de botar a boca no chão, de chorar, falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu sou pecador, eu não consigo, sozinho, tem compaixão de mim. Isso se aplica para outras coisas, até para enfermidade, como Bartimeu, né?
falou: Jesus, filho de Davi, tens compaixão de mim. O clamor tem um poder tremendo, o choro tem um poder tremendo diante de Deus. Apesar do foco aqui ser esse processo de convencimento de pecado, de justiça e do juízo, a gente vai ver que, se você cavar na Escritura, provavelmente vai se encaixar em algumas outras coisas, em alguns outros tipos de clamor que tocam o coração de Deus, que agradam a Deus. E note que ele foi humilde, na sua humilhação lhe negaram justiça, na versão que está aqui, né? Ou seja, ele fez certinho, Jesus. Ele estava representando o nosso pecado, ele se humilhou, ele ficou mudo na hora de abrir a boca. E ele foi condenado injustamente. Aí, por isso que ele fala. Por que ele fala lá da justiça? Lá em João 16, ele fala... João, põe ali, por favor, João 16, 7 a 11. Ele fala: vai convencer do pecado, porque o mundo não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Não é isso? Mas mais para baixo, versículo... Isso, da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Por quê? Porque Deus foi justo com Jesus, ele não tinha pecado. Então o que devia ser feito com ele? Voltar para junto do Pai. Então, nós temos que nos convencer que Deus é justo. Esse que é a etapa do convencimento da justiça. Deus é justo, o que ele está fazendo é justo. E depois o convencimento do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Sabe o que quer dizer aqui? Que se a gente não se separar do mundo, a mesma condenação que está sobre Satanás, que não foi feita para nós essa condenação, mas a gente vai junto com ele para essa mesma condenação. Então ele quer convencer do juízo, porque o príncipe do mundo já está condenado. Mas nós ainda não. Ainda temos, ainda há. Fala, ainda há. Ainda há tempo. Ainda há tempo de nos arrependermos. Querido, às vezes você vai estar com o seu discípulo e ele vai estar enroscado nessas questões aí. Ele vai estar convencido do pecado, mas ele vai achar que Deus é injusto porque está pedindo que ele se separe de alguma coisa. Ou às vezes ele não está nem se convencendo do pecado direito. Isso pode nos ajudar a entender como é que Deus vê as coisas e como Deus age. E talvez o principal seja eu e você estarmos atentos contra as mentiras do diabo neste processo. Todo este processo tem o objetivo de nos resgatar de uma vida sem Deus, de uma vida que não seja abundante em Deus. E para mim, assim, eu olhando aqui, sinceramente, eu não me acho digno de atar o sapato de ninguém aqui. Porque é muito claro para mim que e eu tenho certeza que você também, só estamos aqui pela misericórdia de Deus, pelo seu imenso amor, porque Ele nos ama, porque nós somos imperfeitos. O homem busca alguém perfeito, querida. Ele quer um salvador da pátria, né? Ele busca a perfeição nas figuras, né? Seja nos artistas, nos políticos, até mesmo nos pastores. Mas tudo que ele vai encontrar é ser humano falho. Se você chegar perto de mim o suficiente, e alguns aqui, né, me conhecem, vão descobrir meus erros, minhas falhas, e não são poucas. Mesma coisa com o pastor Marcelo, mesma coisa com o pastor Fabiano, mesma coisa com qualquer um. O único perfeito em tudo foi Jesus. E nós caminhamos para nos tornarmos como Ele. Então isso nós podemos falar.
caminhamos para nos tornarmos como Ele. Amanhã vamos estar mais perto do que Ele é, do que estávamos ontem. E depois de amanhã vamos estar ainda mais perto do que estávamos hoje. Se você olhar um ano atrás, é bom que você esteja melhor hoje do que há um ano atrás. Que você e eu estejamos melhores hoje do que há um ano atrás. Eu acho que de tudo que foi falado aqui, talvez o principal alerta seja o de não nos afastarmos de Deus quando estivermos lutando contra o pecado. Não nos afastarmos da igreja, não nos afastarmos da comunhão, não nos afastarmos principalmente da oração. O que Deus quer, e Deus vai abrir o microfone para você. Ele vai querer te ouvir. E sabe o que Ele gostaria de ouvir? Ele gostaria de ouvir assim: Senhor, eu pequei contra Ti. E Tu és justo. O que o Senhor falar, eu creio que o Senhor é justo. Por isso que Davi falou, Davi foi convencido da justiça. E ele mostra isso quando ele fala: serás tido por puro no teu falar e justo no teu julgar. Então Davi se convenceu da justiça. Se convenceu que Deus é justo. Fala para o teu irmão: Deus é justo. Fala para ele. Quem quiser anotar, depois Apocalipse 12:10 fala como o diabo nos acusa, né, diante de Deus. Zacarias 3:1 mostra como Satanás estava ali ao lado do sumo sacerdote Josué para acusá-lo. E como eu já disse, de tudo o que foi falado, guarde apenas uma coisa. Se você for guardar apenas uma coisa, guarde o seguinte: não se afaste da igreja na tua luta contra você mesmo. Na nossa luta contra a carne, na nossa luta contra aquilo de pior que nós somos. Porque o Senhor quer nos resgatar de cada uma dessas coisas. E temos que ser como aquele publicano. Ele poderia não ter ido. Ele poderia estar tão mal. Eu conheço gente assim, que ficou tão mal em algum momento, que se afastou de todo mundo. Sumiu. Desapareceu. E eu quero desafiar, querido, você a fazer uma coisa que eu tenho feito. Não espere ficar mais velho para meditar nas coisas, né? Eu medito muito, assim, eu me avalio muito. E aqui, já com meus 54 anos, feitos agora no começo do mês, eu comecei a perceber, assim, coisas que, antes, quando eu era mais jovem, eu me amava, eu gostava de mim. Nossa, eu sou um cara legal. Nossa, mas como eu sou bom. E hoje eu vejo que não sou tão bom assim, eu sou até esquisito, querido. Outro dia, para relaxar um pouco, né, a palavra, não sei se acharam tensa. Outro dia eu estava discutindo com alguém, alguns irmãos aqui conhecem essa história. Eu justificando, eu quero provar para você que não faz sentido uma pessoa conversar com a outra olhando o olho. Eu olho a boca da pessoa. Eu descobri que eu sou esquisito, mas eu sempre olhei a boca. Aí eu começo a explicar para a pessoa: gente, você é um bebê. Imagina que você tem lá seus 1 ano de idade, está no berço. Ou então meses, você tem 2 meses. Chega aquela figura na tua frente que você não sabe nem o que é, mas ela tem 5 buracos no rosto. 2 desses buracos se movimentam um pouquinho.
Só desaparece e aparece de vez em quando. 2 outros desses buracos ficam quietos. E tem um buraco imenso mexendo. E quando ele se mexe, aqui acontece alguma coisa esquisita. Para onde que eu vou olhar? Faz sentido você crescer acostumando a olhar no olho? Eu olho na boca, aquele negócio está se mexendo ali, eu estou ali olhando aquele. Mas eu só percebi isso, como depois de uma certa idade, me autoanalisando. Eu sou realmente... Você também vai notar que você faz muita coisa esquisita. Que só você é, né? Eu não achei ninguém. Alguém aqui também olha na boca e não consegue olhar no olho? Ah lá, tem uma criança ali, glória a Deus. Eu vou até guardar quem é para depois eu cumprimentar, depois do culto. Gente, não tem sentido olhar o olho. E depois ainda invento que quem não olha no olho não tem personalidade, algo do tipo. Os psicólogos falam isso, mas a boca está mexendo ali, eu estou olhando. E a gente vai se conhecendo, querido. Depois de 54 anos, a gente vai olhando os erros que cometeu na vida, os acertos. E esse processo aqui, passei algumas vezes, e o Senhor sempre foi justo, fiel, bom, misericordioso. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Tem mais coisa esquisita que eu faço, mas eu conto, vou deixar para o encontro de carnaval. Eu acho que a mensagem é bem clara. Eu queria que cada um fechasse os olhos e começasse... Eu sei que tem gente aqui que está querendo se afastar da igreja, porque tem visto que, às vezes, querido, às vezes não é nem... Eu já conversei com pessoas que nem coisas graves à nossa vista, né, foram feitas, mas tinha uma grande dificuldade, porque eram tão, talvez, perfeccionistas, né, que é como aquela pessoa que só tira 9,5 para cima na prova e um dia tira 8 e quer se matar, né? Assim, existe esse tipo de coisa. E a pessoa não se aceita muitas vezes. Eu queria, às vezes tem de todo tipo. Eu queria oferecer para você a oportunidade, se você quiser que alguém vá até você. Queria que todos fechassem os olhos. Aí, se alguém levantar a mão, eu vou pedir que alguém vá até ele e orar por ele. Eu não vou pedir que você venha aqui na frente, a pessoa já não quer se expor, né? Ainda vou chamar para vir na frente, nesse caso específico. Mas se você quiser uma oração de fortalecimento, eu queria que você levantasse a mão onde você está, eu vou pedir que alguém vá até você.